AudioJungle. Sejam bem-vindos ao CNX Online. Eu sou Marcos Guimarães e hoje a nossa conexão é com um estrategista de marca premiado no Brasil e no exterior, com passagens por marcas como Coca-Cola, Petrobras, L'Oréal e atualmente à frente da estratégia da BrandX. Pedro, é uma honra recebê-lo aqui. O nosso bate-papo aqui vai ser fantástico, mas me fala aí, Pedro, obrigado pela oportunidade aí da gente conversar. Me fala um pouquinho, Pedro, sobre você, sobre sua história, enfim. Bom, falando aqui do que me tange, né? O brand ele entra na minha vida muito cedo. Eu começo desenhando mesmo, né? Apaixonado por desenho até hoje, né? A gente tem um lugar de conforto, né? Que é esse lugar. E eu fui pensando e isso brotava em mim, isso era uma coisa que realmente, enfim. E eu fui pensando como é que isso ia encaixar na minha vida, né? Então eu tinha pensado em ser desenhista, por exemplo, já pensei em várias coisas. Mas aí teve um momento em que a gente estava participando, a gente criou uma chapa pro Grêmio do colégio. E nós não éramos a chapa preferida, nós éramos mais novos. E aí a gente pensou assim, caramba, a gente tem que divulgar de uma forma diferente. Isso eu tô falando, eu acho que eu não tinha eu tinha 15 anos. E a gente falou assim, cara, a gente vai divulgar isso de uma forma diferente. Então, ao invés de usar os cartazes somente lá naquele mural principal do colégio, a gente começou a colocar a comunicação nos lugares mais inusitados, ao ponto que um dos cartazes que a gente fez, ele ficava dentro da tampa do vaso, assim. Então, a pessoa abria e tinha um cartaz nosso ali. Então, surpresa. Então a gente começou, aí a gente venceu a eleição, né? E a partir daí, eu acho que foi aí que o bichinho da publicidade ele me mordeu. E a partir daí, acho que eu não penso mais em outra coisa. Aí eu me formo publicitário pela SPM do Rio. Tenho professores excelentes, pessoal do mercado, e aí tem uma hora que eu decido. O mercado do Rio de Janeiro ficou ruim num dado momento, principalmente para quem estava começando a carreira. E aí eu falo assim, fazer o seguinte, vamos colocar a cabeça em outros ares, né? E eu decidi ir para Califórnia pela primeira vez, morei lá durante um tempo, me apaixonei. Mas foi pegar onda também? Fui pegar onda, o objetivo principal era esse. E quando eu cheguei lá, eu me apaixonei pelo lugar, e eu tô falando isso porque eu resolvo voltar, e quando eu volto estudando arte. Então, eu já era, na profissão de publicitário, né? Eu já assumi o cargo de direção de arte, que é o profissional responsável por dizer como é que fica o enquadramento de fotografia, quais serão os modelos e tal. E os Estados Unidos me deu uma base muito, muito bacana para isso. E aí, depois disso, eu venho com outras especializações. Depois eu curso FGV em gestão empresarial, me formo pela Miami Ed School em Miami, e isso já vai vir um pouquinho mais recente, né? Então, eu tô te falando isso porque acho que a minha história, o meu entendimento de marketing, ele se confunde com a própria transformação que o contexto traz para o marketing, né? Então a gente vem de um marketing naquela época muito tradicional, muito publicitário, e a gente vem hoje para uma questão aí que fez a cambalhota para redes sociais, e de repente uma coisa midiática onde todo mundo vende infoprodutos e todos podem ser celebridades na internet ou não, o TikTok vem bombando, e nesse contexto as marcas têm que se adaptar. E é basicamente nesses contextos que a gente está fazendo a transformação de marcas hoje. Legal. BrandX. Já o nome já fala alguma coisa, né? Eu falo, é como franquia E, né? Já indica alguma sinalização do que se trata. O BrandX. Por que o BrandX? Me explica um pouquinho disso aí. BrandX é a experiência de marca, né? Então, se você imagina que a sua marca ela é de fato uma experiência. Então, no nome, a gente quis trazer isso. Na verdade, esse nome ele vem primeiramente com um projeto, que era um projeto super experimental,
junto até ao uma grande editoria, o maior jornal do sudeste, em que a gente fez um ranking das marcas favoritas, Hum, de Niterói, no caso. tá. Então a gente fez um ranking, a gente fez uma pesquisa com 600 entrevistados para descobrir quais eram as marcas favoritas daquela população. Uhum. E a gente chamou essa pesquisa de Brand X. Legal. A partir disso, a gente faz um reposicionamento enorme da estrutura que eu participava naquela época, e a gente assume o nome Brand Que X. é um nome muito feliz, por sinal, viu. Ah, legal. Mas assim, e falando um pouquinho, né, da questão do branding, da marca, né, eu falo assim, toda empresa hoje, ela começa, na verdade, muitas vezes num brand, ela começa, na verdade, muitas vezes num sonho, mas esse sonho vai se transformar numa realidade, e eu acho que um dos primeiros itens que você pensa numa empresa, de repente, é o nome, o logo, essas questões todas. Como é que vocês começam a trabalhar tudo isso, né, para que realmente fala: "Poxa, isso aqui é um nome que pega, é um nome bacana". Como é que hoje é essa visão de mercado, né, com esses jovens todos aí e tendo muita coisa, né, que você fala: "Ah, eu vou jogar aqui na internet, crio, tem ChatGPT, IA, blá blá blá", um mundo de coisas, ferramentas. Mas como é que eu falo que por trás da IA tem a IN. A IN somos nós, inteligência natural. E como é que a inteligência natural atua, na verdade, nesse sentido de personalizar uma marca e transformá-la num sucesso? Bom, primeiro é o seguinte, a gente quem dera a gente poder começar as marcas sempre do início, junto com a gênese do business, né. Uhum. Mas normalmente não é Não é assim. assim, é verdade. Normalmente a gente pega já ou a gente fala que a gente pega o avião voando e a gente tem que tocar a asa ali na hora. Uhum, E é bem complicado, né. Mas existe e temos técnicas e metodologias para isso, uhum. o que nos dá muita segurança e muitos bons resultados ao longo desses mais de 15 anos aí de atuação empresarial. Bom, o que acontece é o seguinte, o branding, a marca, você querendo ou não, o seu negócio vai ter uma marca. Então seria melhor que você controlasse essa narrativa. Uhum, Eh, e isso acontece quando, né, eu formei um negócio e aí, naturalmente, se esse negócio é um negócio menor, vamos lá, fica muito personalizado na figura do dono, na figura do fundador. Então o uhum. fundador se torna essa primeira marca. Quando a gente vai querer escalar isso, quando a gente quer que saia, né, que a gente normalmente, uma marca é criada e essa marca ela vai à frente sendo apresentada pelo fundador. Então é uma passagem de bastão mesmo. Então eu começo antes que é uma conversa miúda a minha marca, eu começo a divulgar ela em outros meios, e aí o fundador, pode ou não, depende da estratégia do negócio, pode ou não ter a relevância, para a marca, né, para o desenvolvimento desse negócio. O que a gente faz, que aí eu gosto de abordar alguns termos, que foram muito deturpados, né, que a gente realmente olha para o fundador, a gente entende o ímpeto, original dessa pessoa que resolveu empreender, que resolveu criar um Uhum. negócio. Então, em cima disso, dessa ideia, desse estilo de gestão, a gente traz os valores que vão ser propagados para a marca, Legal. né. Então, assim, não é uma artificialidade. Então, quando a gente fala storytelling, não é simplesmente uma gourmetização do seu business. Na verdade não, o storytelling ele tem que fatiar nessa história inteira do fundador, por exemplo, os melhores momentos em que eu vou propagar isso como marca, qual a informação, como é que eu vou ordenar a minha informação de negócios através da minha marca para os clientes, parceiros, mercado, enfim. Então a partir disso aí, a gente faz branding. Então o nosso brand, né, como qualquer brand deveria ser, ele é muito original. Sim, Ele legal. ele ele nasce diferenciado já, Uhum, porque cada business, por mais que entregue o mesmo de repente o mesmo produto quase, a forma com que isso é entregue, né, até chegar o teu produto ou serviço, até chegar ao seu consumidor, esse caminho é o seu caminho de marca. Então você uhum, poderia estar vendendo até o mesmo carro, só uhum. que se a sua concessionária tem uma forma de atendimento, tem um tipo de arquitetura, um cafezinho que é mais gostoso, enfim,
tudo isso soma a marca. Então tudo isso agrega na ordenação e na percepção de valor da sua empresa. Ah, Basicamente isso é branding. legal. E eu falo assim, né, porque se você pega, por exemplo, o Nike, vamos falar uma marca exponencial e antigamente se chamava Nike, hoje você vê um símbolo, né, e é exatamente essa trajetória que você está falando, que você vê um símbolo que você bateu o olho, você já sabe o que significa. Você vê um M do McDonald's amarelinho, blá-blá-blá, mas ela sofre, na verdade, ela tem uma curva de ramp up também, Sim. né, de crescimento natural do branding, né. É o natural que pode ser uma influência, internet, etc, etc, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, mas em que momento também você vê que é necessário falar: "Poxa, essa marca aqui ela precisa de um retrofit"? E hoje eu vejo muito no mercado que é uma tendência você reduzir um pouco os tamanhos, vamos dizer assim. Eu não sei se é tamanho, e aí eu estou falando como leigo, mas como experiência de mercado, porque eu vejo nos nossos clientes. Como é que você trabalha com essa questão de uma Nike virar um símbolo? Em que momento que você fala: "Opa, aqui é o pulo do gato"? Né, talvez tenha que trabalhar de novo, mas aqui eu já consigo lançar e fazer sucesso. Como é que você vê isso, Pedro? Então, é o seguinte, você tem as informações que você está propagando para o seu consumidor. Num dado momento, você vai querer cada vez mais economizar, comunicação. Na verdade, eu vou querer falar mais, com menos palavras, de repente. Então eu vou querer dizer eu vou querer mostrar a minha identidade, mas com menos grafismos, menos enfim, cada vez mais a gente vai reduzindo, né. Então, o que acontece nesse processo com a Nike é o seguinte, já está tão consolidada que ela não precisa mais ficar escrevendo o nome inteiro, né. E isso é um caminho natural para as marcas. Uhum. As assinaturas, no caso logotipo, ou assinaturas sonoras, por exemplo, a Shopee tá muito boa, né, faz um barulhinho de caixa Sim, registradora, né. verdade. Então, assim, são reduções, que você já consegue, tornar como elementos proprietários da marca, Uhum. como elementos de identidade. Então não vai precisando contar a história inteira, você vai reduzindo, reduzindo, você não precisa mais escrever McDonald's, né, você coloca só um M, já acontece dessa forma, Starbucks é a mesma coisa, as grandes marcas, é mais fácil acontecer isso. Pequenas marcas, marcas novas ainda têm um caminho a Tá bem. trilhar, Uhum. eh, tem que ter pregnância, tem que ficar comunicando, até a gente sentir que o consumidor ele já assimila um pedaço da identidade, visual, ele já entende que faz parte de um todo. Mas isso é uma coisa que acontece com o tempo mesmo. Legal, não tem jeito, né. Eu falo que isso está muito relacionado à cultura também, né, porque a cultura você não implanta de um dia para a noite. A cultura de um país, a cultura de uma região, a cultura de uma marca, ela vem segmentando, se bem trabalhada, para realmente desenvolver, né. E eu uso, assim, muito a questão para os leigos mesmo, falando um pouco mais assim, né, eu falo assim, antigamente a gente falava muito do "Vossa Senhoria", depois "Senhor", "Senhora", depois "você". Hoje, mais ou menos, VC e a próxima geração? Talvez seja Zoom, Zoom, né. Eu acho que é um comunicado meio que isso, né. Sim. E a evolução da marca, falando grotescamente, eu acho que acontece mais em cima disso, né. Mas e a questão da Braindex hoje, um case que você fala: "Poxa, bacana, legal, isso aqui foi", né, que a gente estava comentando nos bastidores, a questão lá que você falou um pouquinho da água, etcétera. Me conta isso aí, que isso aí eu achei muito legal. É o seguinte, tudo tudo pode ser comoditizado, né, você imagina vender água. A água é um mercado extremamente sensível a Uhum. preço. E o pessoal fala assim: "Água é água". É água, é verdade. É verdade até você dizer que não. Até Também. até você chegar e colocar para o mercado um posicionamento, até você trazer, razões para a pessoa acreditar que aquilo não é somente uma água, está Uhum. trazendo mais coisa. Eu não vou falar aqui nem da Evian, por exemplo, o trabalho que ela faz, que faz você, de repente, pagar mais de R$ 20 num litro de água, quando você poderia estar comprando um litro de água por R$ 4 no mercado. Uhum. Mas eu vou falar sobre esse case nosso, que é um case muito legal. Foi o seguinte, essa água era famosa por ser uma água Hum. vendida no sinal.
Então, uma água vendida no sinal por um ambulante, ela tinha todas as fragilidades, todas as ameaças que um produto vendido nesse PDV, vamos dizer assim, pode ter. Uhum. Falsificação, enfim. O que acontecia? A verdade é o seguinte: o que acontecia é que os garotos iam lá, pegavam a Certamente. embalagem da água, É. colocavam água de torneira e fechavam lá do jeito deles. Tanto que a tampinha não tinha nem a marca na época, né? Hum. E vida que segue, né? Vendia, mas, enfim, nunca conseguia, essa marca nunca conseguia voar. Uhum. Porque a gente batia nos grandes, nas grandes redes e simplesmente o comprador ele não queria ter essa água no hall deles. Uhum. Por quê? Porque é a água que que ele identificou que é a água do sinal. Então, uma coisa exclui a outra, Uhum. nesse caso. Então, se está no sinal, o valor qualidade não é exatamente o valor mais percebido. E a gente fez um grande reposicionamento de marca, eh, a gente fez um diagnóstico de marca, a gente conversou com a força de vendas, a gente conversou com o varejo, conversou com o pessoal do atacado, e descobrimos que essa marca, ela tinha muitas histórias. Uhum. Afinal, uma fábrica de água tem muita história para contar, e é uma grande estrutura, mais de 1.000 funcionários, enfim. Então são muitas histórias para contar e a gente foi e garimpou realmente a história dessa marca. Então fizemos um redesenho, porque aí o pessoal fala assim: "Ah, não, mudou o logotipo, é uma marca nova". Não, se torna uma marca nova quando realmente a empresa adota uma nova ótica e se porta de uma forma diferente nesse momento novo. Uhum. Aí sim você tem uma marca nova. Aí Sim. você marca o seu computador, o seu consumidor de uma forma diferente, não somente pelo logotipo. E aí depois desse reposicionamento todo, a gente fez um filme lindo, foi muito legal o case, e a gente conseguiu entrar nas grandes redes, sendo a quarta ma a água mai a quarta água mais vendida do sudeste, Que somente legal. ficamos somente após dos grandes grupos, né, e a gente aumentou o nosso valor na ponta, tipo 25 centavos, o que para água é muita coisa. Sim. Então foi um case muito bacana. Então, assim, quando o pessoal fala assim: "Ah não, água é água, gelo é gelo", não, tudo pode ser a mesma coisa, até que você prove que não, até que você conte a parte da história que torna essa marca diferenciada. E toda marca tem uma história. Aliás, toda empresa tem uma Tem uma história. história que pode se configurar numa boa marca. Isso eu Uhum. garanto. Legal. E isso, na verdade, o que você falou é bem interessante, porque você teve que quebrar uma barreira também, né, que aquele preconceito da água do semáforo sinaleiro ou sinal que chamam por, né, em várias regiões, mas, assim, você quebrou uma barreira ali, porque o preconceito da água da torneira e tudo mais, né. Mas enfim, e a questão, quando a gente fala do branding em si, eu falo assim: "Olha, mas tem que ter uma cultura também para você trabalhar com a empresa, né, você tem toda uma eu falo que tem que fazer um brainstorm aí de tudo, mas se o CPF que está na ponta, no começo da cadeia, não for trabalhado, o CNPJ também não vai mudar, né". Eu acho que é muito relacionado a isso também, né. Eu acho que a estratégia da cabeça da pessoa e tudo mais, né. É, então, a gente sempre olha o ímpeto do empreendedor original. Legal. A não ser quando você está trabalhando, por exemplo, uma marca que é de fundo de investimento. Sim. Aí eu Aí acho é que é outra outro coisa. naipe. Aí é outro jogo. Uhum. Mas o jogo que acontece na maior parte das empresas no Brasil é a empresa de origem familiar que vai seguindo geração por geração e vai dando certo e aí explode e fica grande, né. Então a gente sempre visita a energia inicial dessas empresas, né. O que que ele viu de diferente, né, porque, veja bem, Brasil assim, a gente fala do nosso contexto, mas o Brasil ele sempre foi uma economia difícil de empreender, Uhum. né, seja agora, seja 30 anos atrás, enfim. Teve um corajoso na história. Teve alguém ali que ousou, teve alguém ali que tentaram dizer: "Ó, não faz isso, porque vai ser difícil, você vai perder dinheiro", e teve um ousado aí que foi persistente, continuou. E esse espírito ele contamina, principalmente o primeiro nível de gestão, né, Uhum. o primeiro nível da empresa, e aí vai indo e vai crescendo e tal. Então assim, eu sempre que olho
para marcas, principalmente de origem familiar, eu realmente me interesso para saber quem foi o fundador. E porque você sente que vai ter características desse estilo, desse modelo de gestão, refletindo na entrega do produto, ali na ponta. Então assim, hoje é um movimento Hum, que é interessante também, que é a volta, né. hum, Então, uma vez que a empresa ela se consolidou e aí ela tem uma marca, hoje, muito com a questão de redes sociais, eh, as pessoas por trás da marca começam a aparecer de volta, uhum, né, para ter mais engajamento, para ter mais relevância, para se tornar mais pessoal. E aí já é esse movimento que a gente está vivendo hoje, que eu acho um movimento muito interessante. Eu não evito esse movimento, eu pelo contrário, eu admiro e nas nossas marcas, as marcas que a gente trabalha, eu faço questão de potencializar isso, uhum. né, a gente fala assim, dar microfone a quem quer falar, desde que tenha a marca faça um campo gravitacional aí de conceitos e de mensagens, Uhum. né. E você comentou uma coisa que é bem interessante, né, antigamente a gente tinha muito o conceito da marca e um CEO, sócio e etcétera, né. Hoje, na verdade, essa posição acho que se inverteu um pouco, né, você tem na verdade um cara que é CEO, que é sócio, etcétera, mas ao mesmo tempo com a velocidade de tudo ele precisa ser influencer, TikTok e etcétera, para trazer na verdade um engajamento para a marca, para trazer seguidor para a marca, né. É exatamente, eu acho que essa questão do CPF e do CNPJ que a gente fala, isso inverteu um pouco, né. Como é que você vê hoje isso, a questão nas redes sociais também, do brand em si? Porque hoje eu falo: "Ah, Pedro, brand X. Ah, o Marcos, Osmar, Sim, CNX sim, Line, sim. CNX Online, franquearia, etcétera, né. Hoje tem muito essa questão de posicionamento, né, o Pedro, que é exatamente isso que você estava falando, né. Como é que você vê isso hoje, o mercado atuando e tudo mais? Bom, a gente pode abordar essa questão de uma forma bem ampla. Eu acho o seguinte, o mercado, ele pede para nós que estamos à frente de marcas, à frente de empresas, as lideranças, que elas sejam midiáticas. Goste você Ou ou não? não. Você terá que ser midiático, você vai ter que falar, porque agora as redes sociais agora não, mas as redes sociais trazem esse microfone e traz uma expectativa de fala. Uhum, Então, se você também não falar, vão falar por vocês, e aí vem aquela questão, do controle da narrativa. Então você tem que falar. Você como executivo, você vai ter que fazer um media training. Se uhum. realmente se você está indo para o mercado, você vai ter que fazer um media training, ou você vai ter que ter um talento aí natural, pra falar, porque você vai ter que é uma marca pessoal que você está, ancorando a marca do negócio também. Então é como se a gente tivesse feito um movimento das marcas, o fundador passa o bastão para as marcas e as marcas agora voltam para o fundador e falam assim, ou para os executivos e fala assim: "Opa, dá uma ajuda para a gente aí que a gente tem que crescer e as pessoas querem ouvir pessoas, as pessoas não querem ouvir marcas". Isso é muito interessante porque você vê que uma marca de energético, por exemplo, ela mesmo ela mesma tem menos seguidores que os próprios atletas que Sim, são patrocinados. é isso aí, Isso é exemplo um clássico. isso é um clássico, né, por quê? Porque as pessoas estão interessadas em ouvir, na verdade, pessoas. Uhum. Eh, Outro dia eu estava em algum negócio agora que eu não vou me lembrar o nome, mas: "Ah, segue nossa página lá, né". Assim, eu tenho mais interesse por seguir a pessoa as pessoas que falam por essa marca, do que propriamente seguir a Ah, empresa, que a empresa ela participa da minha vida numa questão muito circunstancial. Talvez, essa marca em específico, eu faço a compra nela de 2 em 2 meses, então de 2 em 2 meses eu falo sobre essa marca. Agora as pessoas que estão orbitando essa marca, eu realmente me interesso por elas. e é isso, né, é muito natural, na verdade, que o ser humano, se ele expor da forma correta e atingir quem ele precisa, e é isso que a gente quer, né, o ser humano quer isso, né. Por mais que a gente fala: "Ah, esse mundo online todo e etcétera", mas esse presencial é muito importante para o ser humano. Quando eu falo presencial, é estar presente de forma online mesmo assim, mas se comunicando para passar uma experiência, né, o que ele viveu, é aquela eu falo assim, não é uma fotografia, né, eu acho que ele faz muito isso aqui, né. E quando as pessoas percebem isso e falam: "Poxa, aqui é uma marca idônea, é com uma identidade, com transparência, com ética", e cada vez mais o ser humano busca isso, né, e principalmente eu acho que o jovem hoje,
na atualidade, ele busca muito essas questões todas, né. Como é que você vê hoje uma marca jovem e uma marca lá muito tradicional, lá de trás, que você fala: "Cara, desculpa, Bic é Bic desde quando eu conheço por gente". Como é que você vê isso? É bem estranho, né. Esse exemplo de Bic eu acho que é bem interessante, né. É, bom, Bem, pra quem não sabe, Bic é uma caneta esfero né, é uma coisa ele não pra sabe. quem não sabe, mas eu acho que a grande maioria utiliza, né. Desculpa. Eu vejo bom, a gente pode abordar a questão do marketing geracional, né. Por exemplo, a gente trabalhou durante muito tempo, eu vou ter que falar o nome porque senão o case não Não faz faz não sentido. faz sentido. É, Então, durante muito tempo a gente a gente trabalhou a marca Grapete. Então quem bebe Grapete repete. é A verdade. gente foi o responsável pelo rebranding do Tá. do Grapete, inclusive. O Grapete tem questões muito complicadas, que é uma franquia e tal, mas enfim, eu adoro o produto, tá, pessoal? Apesar de não consumir muito, mas o que a gente tinha que fazer é o seguinte, essa marca, ela viveu nos anos, 80, 90. Ela não teve uma passagem de bastão desses consumidores para o consumidor mais novo. Não teve uma renovação de base. Então essa marca ela se perdeu, né, com frente ao consumidor. A Bic, o que acontece com ela, é que ela consegue sobreviver, ela vai se oxigenando também, né, ela consegue sobreviver e abordar novas questões. O que é importante é o seguinte, a gente entender que a marca é um organismo, vivo mesmo e passa pelas gerações, pelos períodos, pelos Brasis, pelas crises, por tudo que acontece. Então os gestores das marcas, eles têm que estar muito atento a isso que está acontecendo. Então, Uhum, se há uma digitalização, como houve do anos 2000 para cá, é um compromisso de quem está no mercado entender que a marca, ela vai ter que transitar também em novos ambientes. Não uhum. todos. Sim. Ela a verdade da marca vai trazer para ela os ambientes que ela deve transitar, as mensagens que ela deve abordar, e saber mesmo se ela consegue ou não consegue sobreviver às novas gerações. As grandes marcas de refrigerante, elas têm um desafio enorme com relação a isso, né. Eu, por exemplo, eu não dou refrigerante para se eu não dou, você imagina quantas pessoas, né, eu tô representando aqui, né. Eu não dou refrigerante para minha filha de 6 anos, tá, uma Uhum. decisão minha. Agora, como uma decisão minha, meus pais não tiveram naquela época lá atrás. Então essa passagem de bastão, né, que o consumidor faria de geração para geração, não está sendo feita. Então como é que as grandes marcas, elas vão responder a isso? Elas têm que responder a isso, entendendo primeiramente, se o produto ainda é relevante nesse novo contexto, nessa nova geração, né, e se qual mensagem ele tem que estar abordando para se conectar com esse seu novo consumidor. Você entende esse seu novo consumidor? Uhum. Sua marca está presente nisso tudo ou não está? Então tudo vai passar por estratégia de marca. E uma coisa que é interessante, eu não sei se você vê no mercado, ou pelo menos já foi abordado por isso, você já ouviu falar do morango do amor? Sim. É um eu falo que, olha, é um produto, assim, eu falo isso não é um brand, mas eu falei para mim, se tornou um branding, na verdade, que ele veio por água abaixo em todas as questões de produto saudável, produto com isso, produto com aquilo, né. E é um negócio que emplacou, assim, de uma forma impressionante, porque um dia você estava sendo abordado aqui, outro dia estava passando nas televisões, em canal aberto e etcétera, em propaganda. Como é que você, explica uma situação dessa? Como é que explode, assim, e não é uma marca, né, isso parece até Morango do Amor parece uma marca, né. Para alguns que tentaram fazer, virou Morango do Terror, né, porque não é fácil, não é simples fazer. Aham. Mas como é que você explica essa situação, assim, o Pedro? É curioso, né. Curiosíssimo, pergunta super difícil. Eu acho, acho que você identifica uma tendência. Eu vou falar isso porque recentemente a Hã, questão do Labubu, então apareceu lá em casa. hã. Eu não tive acesso a essa informação. Quem teve acesso a essa informação foi minha filha de 6 anos de idade. Eu imagino que tenha sido na escola. Eu nunca Hum. vi um anúncio do Labubu, eu não sabia até então o que se referia um um bichinho tão caro Uhum. que de repente apareceu. Então assim, o Morango do Amor também, como a gente não bom,
É, é difícil você criar um movimento como esse. Uhum, O que eu acho que a gente tem que fazer como líderes de empresas, enfim, é observar esses fenômenos, e vão aparecer vários, tá? Labubum é um, Morango do Amor é outro. A gente tem que observar e entender o seguinte: a minha empresa, ela tá preparada para surfar essa onda, uhum, né? Porque a onda vai vir. De repente é uma onda que você não vai conseguir entrar. sim. E tudo bem também, né. Agora, a minha empresa consegue, eu consigo me mover, eu consigo mover o meu industrial rapidamente para eu ter esse produto na linha, eu consigo fazer isso muito rápido para acontecer, enfim, consigo mexer ali na minha estrutura para porque tem um timing também. É verdade. Provavelmente Perfeito isso que você colocou, é o é, timing. provavelmente daqui a 4 meses a gente não vai ter esse hype Uhum. inteiro. Talvez já seja a crista da onda, que você querer surfar, meu amigo, já tá. Exato. Então eu acho assim, você tem que estar atento ao mercado e tudo. Essas ondas vão vir e vão voltar, quer dizer, vão vir e vão ir, e você tem que ver se você consegue abraçar ou não. Assim, você me pergunta assim: "Pedro, se uma indústria de chocolate deveria ter abordado isso, deveria estar atento a isso e aproveitar esse hype?" Sim. Vai em frente. Eu acho que isso não faz mal para sua marca, pelo contrário, você Uhum, abre, né, uma outra frente e temporária de negócios que pode, né, pode ser bem bacana. Mas são muitas informações que aparecem ao mesmo tempo. Então, uhum, algumas vão pular e vão fazer sentido para o seu negócio. Outras vão pular e você vai dizer assim: "Opa, não vou entrar nessa", uhum. né. Acontece bastante também, por exemplo, a questão que ficou muito hypada, metaverso, quem foi o primeiro a entrar no É verdade. E metaverso, hoje ninguém fala mais, e né. hoje ninguém fala mais nada, mas vai voltar a ser Vai voltar. falado. Mas ninguém fala mais nada. Então, assim, aquele hype inteiro, né, de que se fez, né, não fez muito sentido. Uhum, Fez sentido até para algumas organizações que fazem ainda as suas reuniões no metaverso. hum, Eventos, empresariais no metaverso, ali no corporativo. Mas você vê que, eh, é uma onda, né, é uma onda. E às vezes faz sentido, às vezes não faz sentido. Eu olho com te respondendo, eu olho com admiração, raciocino sobre e vejo o que que cabe, o que que não cabe no já negócio. experimentou ou não? Sim, não gostei, por A sinal. pergunta eu Acho muito falo que é doce. ótimo para os dentistas, né, com todo Eu respeito, é. né, mas enfim. Falando um pouquinho de prêmios e reconhecimentos, né, o que que você já viu no mercado, o que que você já ganhou, falou: "Poxa, isso aqui foi uma coisa legal que a gente recebeu", né, como reconhecimento por aquilo que falou: "Isso aqui é muito bacana", fala um Eu pouquinho tenho eu disso. tenho uma história legal Hã, que a gente venceu o IF Awards, né. IF legal. Awards é como se fosse o Oscar do design. Tá. Então, a Apple, várias indústrias de carro, Uhum. enfim, elas são esse prêmio é uma referência. Então, a gente fez o reposicionamento de uma cervejaria e eu não tinha a menor pretensão, tá. Então a gente fez tudo muito certinho, e foi um case que foi muito difícil, porque a gente, teve uma enchente, eh, e aí contaminou toda a fábrica, e foi super difícil, a gente teve cogitamos até mudar o nome, pra você ter uma ideia, Caramba. de tão a marca ficou tão queimada, Uhum. que ela não poderia seguir em frente sem ter uma grande mudança. Então a gente optou: "Opa, o nome é muito forte, então a gente tinha que manter". Então, a gente foi trabalhando essa marca durante 5 anos, mas logo no primeiro ano de reposicionamento de marca, aí tem a ver com redesenho de embalagem, rótulo, tudo que você imagina, né, logotipo. E aí a gente foi convidado, né, a gente ganhou um prêmio, na verdade a gráfica que nos atendia inscreveu o rótulo para prêmio, que eles adoraram o rótulo, Legal. inscreveu para prêmio, e aí venceu um prêmio Pô, aqui que no Brasil. bacana. Eu falei assim: "Caramba, que legal". Aí ele falou assim: "Pedro, você tem que inscrever isso num prêmio mundial de design, tá Uhum. muito bom". Eu falei assim: "Ué, tá bom". E Vamos embora. aí tentamos, mas sem grandes pretensões, porque também a gente não foi seguindo cartilha nenhuma, Uhum. né. E a gente foi desenvolvendo com a equipe criativa e realmente foi um resultado muito autoral, muito bacana. E a gente escreveu nesse prêmio e aí vencemos, Pô, e que aí fomos bacana. receber o prêmio no salão da Audi, lá em Munique. Foi incrível.
Foi uma experiência, assim, tá naquele meio, né, com tantas estrelas, Uhum. com tantos produtos super bacanas naquele ano, a gente foi então eu posso dizer que eu sou um dos Um poucos privilegiado. brasileiros, né, que tem um prêmio de tanta relevância Pô, parabéns, internacional. Pedro. Muito Realmente legal, não é para né. qualquer um, né. Eu falo que a gente não fica velho à toa, né, pelo menos experiência, Isso network, e aí. eu acho que isso é fundamental para o sucesso, vamos dizer assim, né, um trabalho muito sério e ético que vocês fazem aí. Agora falando um pouquinho, quando a gente fala do branding, né, eu acho que a empresa também ela começa numa estruturação não só da marca em si, para que ela realmente tenha um posicionamento correto no mercado, mas a empresa por trás também precisa se preparar um pouco disso, né, e vocês acabam olhando um pouco dessa estruturação também, porque eu falo: "Cara, o branding é maravilhoso, mas se você não tiver conteúdo, se você não tiver produto ou serviço que realmente ofereça algo que o cliente fala: 'Poxa, eu tenho uma dor'", e atenda aquilo, como é que você vê essa estruturação também dentro desse contexto todo, o Marcos, você é meu amigo aqui, eu falo contigo na verdade mesmo, né. Eu acho uma das coisas que eu acho é o seguinte, primeiramente você tem que ter produto. Primeiramente você tem que ter um bom produto. Antes de investir em marketing, por exemplo, em branding, você tem que ter um bom produto, tá. Você conseguiu lá, porque uma marca não vai mascarar um produto ruim. E Pedro, eu não gosto de trabalhar produtos ruins. A gente só trabalha a marca que a gente acredita de fato, Uhum, tá. E assim, esse momento da criação da marca, da experiência, do brand X, da experiência do consumidor com a sua empresa, ele nasce juntamente com a estratégia de negócios, né. Então, assim, uma vez que eu vou escalar o meu negócio, eu tenho que ter uma marca sólida uhum, para o mercado, para entender por que esse produto é diferenciado, quais são as informações de marca, qual é o nosso posicionamento de mercado, quais são visto isso, quais são as oportunidades que a gente vai explorar, quais são, né, quais são aqueles pontos que não são tão fortes assim, que eu acho melhor a gente remediar antes de dar um outro passo. Então a estratégia empresarial, ela é fundamental. fundamental. E um bom estrategista de empresa, ele vai sentir a necessidade também de ter a estratégia de marketing muito bem definida. Uhum, O que acontece hoje, e o que aconteceu durante muito tempo, acho que agora que o mercado está se atentando, mas eu sempre falei isso, tá? hum, Sempre falei isso. Mas é que as pessoas colocaram, os empresários, até por esse um monte de informação na internet, guru, mentor, falando um monte de coisa. Eles começaram a colocar o carro na frente dos bois, no que tange a minha uhum, expertise, sim, que é o seguinte: primeiro você estrutura a marca e depois você vai ao mercado. Então, primeiro você faz branding e depois você faz marketing, né, porque por isso está no perfeito. gerúndio, né. Então eu não posso fazer um tráfego pago sem antes ter definido muito ter uma estrutura de valor da minha empresa representada pela minha marca, muito bem definida, Uhum, sem ter a diferenciação muito bem definida. Senão eu vou chegar lá na frente, o SEO funciona, o tráfego pago funciona, tudo funciona. Só que chega lá, você não vai ter percepção de valor. uhum, E verdade. vender barato na Perfeito. internet é fácil. Uhum, Eu quero ver você vender valor agregado na internet. é isso aí. Aí eu quero ver. E aí, para isso, o que está acontecendo é um rebote, que a gente está sentindo muito lá na empresa. As empresas estão voltando para trás e falando assim: "Opa, estou precisando de reposicionamento de marca, porque eu não estou vendendo de acordo como eu gostaria de vender, ou não consigo conquistar o preço que eu queria". Preço está intimamente relacionado à estrutura de valor que você projetou para sua empresa. Verdade. E, sinceramente, preço é uma decisão. Você, como líder do seu negócio, você define qual é o seu preço. Uhum, E aí você vai entender você vai definir o seu cliente ideal. E quais são as mensagens que você tem que mandar para o seu cliente, para que ele entenda que aquilo ali, que aquele jacarezinho, ele faz a camisa valer 10 vezes mais. uhum, E ele acha, às vezes, até que está pagando barato por causa disso. uhum.
Então, basicamente, esse recuo que eu estou vendo é porque as pessoas não quiseram, os líderes, eles não se atentaram em formatar a estrutura de valor. Eles caíram naquele conto assim: olha, propague a sua mensagem, olha, tenha mais alcance, tenha. E aí o pessoal vai voltar a falar sobre relevância ao invés de alcance, né? É verdade. E é isso que você falou mesmo, né, é reconhecimento, né, porque quem reconhece é o cliente. O cliente é que vai te posicionar, mas ele só vai te posicionar, não adianta você trabalhar com impulsionamento, isso tudo que você acabou de comentar, se você não tiver na ponta um reconhecimento, né, fala: "Poxa, esse cara, sabe, eu tô com uma dor aqui, esse cara resolveu o meu problema. Eu reconheço e é assim por diante, né. Então, e muitas vezes hoje as pessoas cada vez mais investem na internet, investem, mas muitas vezes não tem aquele conteúdo, não tem a estruturação, um plano de negócio, né, uma estruturação que faça sentido junto com o branding, né, que aí é a famosa experiência em toda essa cadeia, vamos dizer assim, né. Pedro, me fala um pouquinho do Brand Talks, né. O que Ah, que me fala um pouquinho disso, parece que vocês estão lançando alguma coisa, eu não sei se poderia falar já, mas eu já estou falando aqui, vamos ver se comenta aí alguma coisa. pois é, exatamente hoje, a história é longa, mas eu vou É. tentar encurtar. Exatamente hoje a gente está lançando o Brand Talks. O Brand Talks foi uma necessidade que a gente teve, de capacitar os nossos colaboradores que trabalham home office. Então, você vive isso, você conhece líderes que vivem isso, que é o seguinte: como é que você mantém cultura com profissionais que vieram à empresa uma vez e trabalham home office? Porque você, depois da pandemia, o que que você começou a fazer? Você começou a contratar em Minas, você Uhum. começou a contratar no norte. Na Ásia. Tanto faz, É, tanto né? faz. Não é pela presença, Sim. é pela expertise, né? Só que a gente entrou num desafio muito grande, porque a gente é cultura. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a gente começou a ter um turnover grande, porque a gente não conseguia liga com os nossos colaboradores quando eles somente, executavam tarefas que a gente pedia, Uhum. principalmente nos níveis abaixo de gerência. E a gente começou a pensar assim: "Cara, a gente não pode, né, a gente não tem um problema, foi posto um problema na nossa frente, isso não é normal e a gente não pode negligenciar isso. Então Uhum. como é que a gente vai fazer?" A gente entendeu que a educação é um vetor de crescimento dos negócios de integração e só tem coisa boa quando a gente fala de educação. E a gente decidiu fazer o seguinte: vamos fazer uma sequência de cursos em que, quando a gente fizer um onboarding da Brandex, esse novo contratado, ele não tenha que ter uma reunião com todos os colaboradores, né, com todos os líderes e Uhum. também comigo, e aí para todo mundo, a cada contratado. A gente falou assim: "Vamos fazer uma sequência de cursos, em que o novo contratado, ele tem acesso a toda a nossa metodologia". Verdade, verdade, a gente começou com um livro, tá, Uhum. The Black Book. E aí, depois do livro, ele evoluiu para os cursos, porque a gente entendeu que a mídia era melhor do que ficar lendo, né, Uhum. você ficar assistindo. Bom, a coisa ficou tão legal que a gente falou assim: "Cara, a gente tem que transbordar isso para o mercado". Porque também a gente começou a entender o seguinte: se você é um bom gestor de marketing, um bom empreendedor, enfim, né, ligado que tem bons critérios de marketing, você vai quando você contratar a Brandex, você vai ter o melhor dela. Uhum. Ao passo que, se você está numa posição de comando e você não tem muita experiência, você veio de uma área muito diferente, de repente caiu no seu colo fazer o marketing, mas você originalmente estava na contabilidade. Já aconteceu isso, tá? Tô Uhum. falando isso que já aconteceu. Tá. E você não tem a capacitação para isso, você vai fazer uma gestão ruim da nossa equipe, porque no Uhum. fim da história, quem aprova é você. Sim. Então você tem uma responsabilidade muito grande. Então, se você não for educado para isso, o nosso trabalho, ele vai ser ele vai ser mais precário, ele não vai ter a maior potência. Uhum. Quanto mais autonomia a gente tem, a verdade é o seguinte: quanto mais autonomia a gente tem, melhor vai ficar o seu marketing, né. Você Uhum. realmente tem que trazer para a gente, os pontos fundamentais, as informações fundamentais e a gente trabalhar isso e, né. Uhum. E a gente falou assim, a gente tem que capacitar também os gestores. Hum.
Então, de uma forma muito educada, muito elegante, claro, mas a gente começou então a gente colocou essa sequência de curso também voltado para eles. Tá. Então ficou voltado para todo mundo, a gente entendeu assim: "Caramba, na verdade a Brandex, ela é um método, Uhum, né, é um jeito de gestão, né, porque se eu consigo capacitar um garoto que está em Minas, que nunca veio à empresa, e ele começa a desempenhar a coisa, o ofício de acordo com as nossas bases técnicas profissionais, opa, eu estou escalando. Eu com conhecimento eu estou conseguindo escalar. E a gente decidiu fazer isso também, e a gente decidiu jogar. Aí, no fim das contas, ficou tudo tão legal, enfim, é isso que aí a gente tá falando isso, é notícia de hoje, a gente decidiu jogar para o mercado. Então a gente decidiu transbordar o nosso conhecimento. Sabe por quê? hum, Porque quanto melhor as pessoas conseguirem trabalhar o marketing delas, o brain entender com fundamentos, bem consistentes de branding, enfim, elas conseguirem trazer isso para os seus negócios, é melhor para o mercado como um todo, porque a gente vai ter marcas se posicionando de uma forma melhor e tendo aí sua rentabilidade melhor, sua diferenciação, sua estrutura de valor, enfim. Cada marca, de repente, vai achar melhor o seu lugar, em uhum. vez de ficar batendo de frente, que é o que acontece bastante hoje, quer dizer, acontece enormemente hoje por uma questão de posicionamento. E também a gente, quanto mais as pessoas souberem disso, o conhecimento ele vai se ampliando. E a Uhum. gente não tem problema em, em compartilhar conhecimento. Eu acho que o conhecimento é o tipo da coisa que você não tem que guardar. E a gente decidiu transbordar. E o Brand Talks é isso, é um Legal. projeto que a gente está começando, é um projeto que já tem olhos grandes, né, grandes eu digo assim, pessoas muito relevantes, interessadas, pessoas que a gente gostaria que tivessem se interessado, estão interessadas. É um sucesso internamente, a gente já meio que validou internamente, a gente vai validar agora no mercado, então Tá a gente indo para o começa mercado agora. isso, Legal. a gente começa bem pequenininho, Uhum. validando ainda a nossa É o proposta. famoso MVP. Exato. E Exatamente. depois a gente vai lançar mesmo, né, para Tá. todos terem acesso à nossa metodologia até um determinado momento. Aí a gente vai ter uma sequência de cursos, aí tem um segundo módulo, que aí vai ter mais a ver com criação, enfim, e aí a gente vai abordar também temas que são um pouquinho mais sensíveis, tipo, fusões e Aquisições. aquisições, Imagina. franquias, né, Legal. como é que acontece, a marca resolve franquear, caramba, o que que acontece, como é que o gestor de marketing tem que estar preparado para isso, como é que a gente escala o que a gente estava fazendo pequenininho, mas a gente agora vai ter 30 operações, aí Uhum. vai ter a ver com o seu trabalho também, nessa É. brincadeira toda, né. E falando nisso, bacana, eu acho que esse aí vai ser um projetaço, vai ser não, é já uma realidade, né, mas falando um pouquinho ainda da questão do branding, a gente discute muito isso quando a gente fala de projetos aqui, a gente fala assim: "Olha, você não é dono da sua marca até você registrar a sua marca". Isso é muito importante, porque tem gente aí, o mercado está muito aí provando que o mercado pode ser um mercado sacana, um mercado de gente que não é legal. E assim, se você não registrar, e a gente fala muito claramente isso, se você não registra a sua marca, você não é dono dela, porque tem um órgão responsável que é o INPI para fazer esse registro. A gente faz esse tipo de registro aqui, porque desde o início do processo, quando você lança uma marca, quando você estrutura ela, pode vir alguém copiar, né? Muito simplesmente e facilmente. Quando você é pequenininho, pode ser que não. Mas o vizinho, ele, poxa, que marca bacana. É uma marca que é registrada, não? Aí o cara vai lá e registra com má fé. Então, registre a sua marca, porque é fundamental. Nós fazemos esse trabalho aqui desde o início de tudo, né? Então, fale com o Pedro gera toda essa estrutura aí, esse branding todo que precisa, mas registre sua marca. Isso é um fator muito importante, porque assim, eu vejo muita sacanagem aí no mercado em relação a isso. Poxa, eu perdi minha marca, o cara foi lá, registrou e o cara quer uma grana agora para ter de volta, sabe? Tem muita coisa no mercado em relação a isso, né? É só um parênteses, mas eu acho que é bem importante, né, Pedro? Essa você tocou numa questão fundamental, porque agora as marcas elas não estão mais no ostracionismo, elas estão marcas pequenas aparecem. Antigamente não, agora as marcas pequenas aparecem. E é o seguinte, gente, isso é muito importante, você tocou num ponto que é fundamental, é é muito importante vocês aí, se vocês contratarem um escritório de design, enfim, quem for fazer o seu logotipo, sua identidade visual, eh, evitem sem brincadeira, tá, evitem
lidar com profissionais que não tenham reputação de mercado, que não É tenham isso aí. estrada de mercado. Sabe por quê, pessoal? Porque tem um termo que eu acho horrível, mas é que acontece, lucros Lucro cessantes. cessante. Então, o que pode acontecer é o seguinte: você fez uma marca, você fez a sua marca com um designer, enfim, e ele não fez a pesquisa, ele não fez aquele board de diferenciação, enfim, e você não registrou a marca dele, a sua marca, e você está operando com uma marca, e vem uma marca grande e fala assim: "Olha, você está usando uma marca semelhante à minha, e eu perdi negócios por causa da sua marca". E aí ele entra com um processo que é um processo bem violento, Uhum, e realmente você tem que estar respaldado. Isso pode acontecer com marca registrada ou não, uhum, mas verdade. você com a marca registrada, você está garantindo maior Você tem o seu direito. proteção à sua empresa. A sua marca é um ativo, assim, como qualquer outro, Sim. só que é um ativo, assim, é um ativo muito relevante Hum, na sua estrutura de valor, mas também na identificação. Então, a questão do registro de marca é fundamental, fazer um bom trabalho de desenvolvimento de logotipo, é fundamental fazer o registro de marca, você está amparado ali juridicamente com esse seu ativo, porque isso dá problema. Eu vejo muito agora, então, eu vejo bastante isso acontecendo. É processo de um lado para o outro, e não entrem nessa. Se uhum, protejam, que legal. mesmo se protegendo, né, pode acontecer, Sim. mas se protejam desde o início. Uhum, Façam com responsabilidade. Não achem mais que o seu logotipo pode ser feito pelo seu sobrinho, uhum. pela gráfica rápida ali, porque é realmente um Isso. um 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 ativo que você tem que ter responsabilidade. Legal, bacana. Pedro, bacana. Olha, legal a nossa conversa. Me fala um pouquinho só sobre agora, para a gente finalizar, tendências aí do brand e tudo mais. Como é que você vê o mercado futuro? Como é que você vê essa questão toda aí? A gente já está finalizando o podcast, daqui a pouco você tem reunião aí e tudo mais, está na correria, né? Mas me fala um pouquinho a tendência aí de futuro. Como é que você enxerga o branding, o marketing todo de uma forma para o futuro aí? Bom, ótima pergunta. Bem É, ampla, né? é, o que eu basicamente o que eu vejo do mercado, e aí quem me conhece sabe que eu adoro filosofia, eu puxo já, eu acho que os pensadores apontaram o futuro, assim como os artistas fazem a mesma Uhum, coisa, né, cada um, se tá um num pensamento, o outro na expressão, eles apontam o futuro, né, e eles estão pensando. Eh, o que vai acontecer, a gente vive uma pós-modernidade, então as verdades que a gente tinha até então, elas, não, né, por a gente ter um desenvolvimento enorme na tecnologia, não quer dizer que o ser humano não tenha as questões, os níveis de depressão aumentaram, por exemplo. Não quer dizer que a gente chegou às aquelas soluções que disseram pra gente que iam acontecer, cidades mais modernas, enfim, não aconteceram, né. Então a pós-modernidade, ela vem questionando isso. uhum, Eh, naturalmente isso ia acontecer com o marketing. Então aquelas verdades que a gente tinha do marketing, então você vai os anúncios, né, a publicidade, principalmente nos anos 60, anos 70, né, aquela coisa que teve o auge ali, ela começa a mudar. Então hoje a gente tem, hoje a nossa realidade ela é plural. A gente não pode entender a nossa marca como uma camisa de força, com manuais de marca, tô dizendo que não uhum. tem que ter, tá. Mas eu acho que você tem que ter guias de marca, Legal. ao invés de manuais de marca, porque você vai ter que a sua marca, ela vai ter que ser um espaço, por isso que a educação para mim é fundamental. A sua marca, ela vai ter que ser um lugar onde você consiga educar as pessoas para propagarem a sua marca. Essas pessoas podem ser o seu estagiário que tem 30.000 seguidores no Instagram. Legal. Pode ser o seu gerente que vai propagar a sua marca. Então, a gente vai ter que, de fato, viver a marca, só que agora não mais. E aí, pessoal, e aí, isso é uma verdade, a gente não vai, como agências, como empresas de branding, a gente não vai poder mais querer segurar os movimentos da marca. Pelo Uhum. contrário, a gente tem que inverter essa pirâmide. Isso é A legal. gente tem que educar para a marca Uhum. ela poder propagar. Então, eu tenho clientes que falam assim: "Poxa, Pedro, mas a gente queria postar, mas a gente está esperando, o aprovação de não sei quem". Eu falei assim: "Não, cara, tá errado, tá errado. Se você vive a marca,
você deveria estar podendo postar naquele momento o que você quiser. Assim, claro que se você vive a Com marca, responsabilidade, né? então, claro que se você vive a marca, você está educado, você está informado Uhum, sobre quais assuntos, quais pautas e como abordar. Então você vai poder postar sim, mas desde que você esteja educado, até para a gente falar a mesma língua, uhum, porque a marca ela perfeito. tem que ser tem que ser esse centro gravitacional, de informação. Então, por exemplo, você sabe que a marca tem todo mundo sabe que a marca tem um logotipo vermelho, você sabe que seria melhor que você fizesse o seu post, você com a camisa vermelha. O Uhum, que não impede de você fazer com outro tipo de camisa, mas eu digo assim, você já sabe que isso seria bom, né, porque você já tem conceitos de marketing, de branding, não bem fundamentados. Por isso que eu digo que a educação ela tem que realmente transbordar. hum, Quanto mais pessoas souberem, os conceitos de branding, de marketing, melhor para os negócios irem ao mercado, legal. para os negócios buscarem seus resultados. Então o futuro que eu vejo é um futuro de uma comunicação baseada em rizomas. Né, então, Deleuze, né, você vai ter aí, várias fontes de comunicação agora, e não mais aquela comunicação unicamente institucional. Uhum, Vai ter várias pessoas comunicando pela marca, e a boa coisa é o seguinte, isso vai ser muito legal. bacana. Eu adorei o termo que você falou, é a pirâmide agora invertida, né, em vez de Exato, afunilar, ela na verdade faz isso. Eu exato. acho que é perfeito. Isso é o desenho clássico aí realmente, né, da exponencialidade, vamos dizer assim, né. E é engraçado que quando você fala isso, as pessoas que estão querendo trabalhar a marca ali, que estão ali, não estão É. achando que não podem postar alguma coisa, fica aquela coisa. Tinha um peso dessas Aham, pessoas, sabe? As pessoas: "Ah, então pode?" Cara, claro que pode, verdade. desde que, né, É. claro que pode, desde que a gente tenha aqui um consenso. Uhum. Nós temos um consenso que essa marca ela aborda determinados assuntos, dessa forma. Então, vai ter um perspectivismo, vai ser um marketing mais real. Uhum. Eu eu adoro isso, eu tô ansioso por esse futuro. Legal, bacana. Galera, olha só, conversei aqui com o Pedro Rezende, amigo do peito aqui, né? Nosso branding máximo aqui. E assim, quer saber mais? Vai ter que seguir o nosso canal lá no CNX Online. Tem muito mais novidade, muito mais conteúdo para você que é empreendedor, empresário, quer realmente trilhar no sucesso com muito conhecimento, ética e responsabilidade. Pedro, obrigado pela tua Beleza, eu presença, que viu? E agradeço. a gente vai fazer muita coisa junta ainda, né? Gostei do conceito todo, mas tem muito a lhe agradecer, viu? Legal, eu que Obrigadão, viu? agradeço. Obrigado, Marcos, e vamos nessa, que o futuro vai ser muito interessante. Bacana. Obrigado. Valeu.